Vamos lá então, pessoal, para o tema 2. O tema 2, o título Adolescência. Então aqui nós vamos falar especificamente sobre esse período que vocês estão, que é o período da adolescência. O que é a adolescência, pessoal? Vamos definir então primeiro o que é a adolescência, né? Essa palavra adolescência, ela se confunde muito com essa outra palavrinha aqui, que inclusive tem no texto, a puberdade. A puberdade é um termo mais, vamos dizer assim, um termo mais técnico, tá? Puberdade é o período de transição entre a infância e a adolescência, tá? É o momento em que vocês na verdade, vocês já passaram, né, dessa fase aqui da puberdade. É o período que a criança sai da infância, né, e encaminha-se, né, para a adolescência, tá? A adolescência é um período que geralmente inicia aí, não tem uma idade específica, correta, tá? Isso é muito variável. Varia de meninos para meninas e inclusive de menina para menina também e de menino para menino, tá? Mas em torno aí, no geral, costuma acontecer aí entre os 11 e 12 anos, tá? E vai até os 17, 18, por aí, tá? Anos de idade. É um período que prepara, a adolescência é um período que prepara física e mentalmente a pessoa para a fase adulta, tá? Então, até os 10 anos de idade, nós somos crianças, pertencemos à fase da infância. Aí, entramos então na puberdade, que é o período que a gente encaminhamos para a adolescência, tá? É aquele período que a gente passa por aquela transição da infância para a adolescência, é aquela que a gente chama de pré-adolescente, né? Isso acontece entre os 10, 11 anos, tá? Aí, finalmente, 11, 12 anos, aí inicia-se a adolescência. Então, nesse período, na adolescência, acontece, então, muitas mudanças, muitas. Nesse período, acontecem mudanças físicas, que a gente vai ver algumas aqui, mudanças comportamentais, que a gente vai ver também, e muitas mudanças hormonais, que nós vamos ver também, tá bom? Então, primeiro vamos começar com as mudanças físicas, que eu acho que são, assim, as que mais incomodam, né, os adolescentes, tá? Especialmente algumas mudanças indesejáveis, né, que acontecem aí, e que são comuns na adolescência, tá? Bom, essas mudanças, como eu já disse, elas não acontecem ao mesmo tempo para todo mundo, tá bom? Então, é importante que vocês entendam que para alguns começam mais cedo e para outros começam mais tarde, tá? Então, tudo vai depender aí de vários fatores, certo? Bom, as primeiras mudanças normalmente começam, né, a acontecer nas meninas, tá? As meninas, elas geralmente começam a apresentar essas mudanças antes dos meninos, tá? Então, as meninas geralmente começam a desenvolver, né? Começa a desenvolver as mamas, começa a ter o corpo, aquele corpo mais redondinho, mais curvilíneo, né? Mais curvinha, o quadril mais alargado, tá? Acontece a primeira menstruação, certo? Que esse é um assunto, o ciclo menstrual é um assunto que a gente vai ver lá pra frente, que é um assunto bem
complexo, que a gente vai ver mais lá pra frente. Então, essas são algumas das mudanças que vão acontecendo aparentemente nas meninas. Outras mudanças que acontecem nas meninas, mas que não são aparentes assim para todos, né? São aquelas mudanças que só a menina percebe, né? Ela mesma percebe no seu corpo. E que são mudanças que são provocadas por hormônios, como, por exemplo, o aparecimento dos pelos na região pubiana, tá? Que é a região vaginal, tá bom? Então, os pelos pubianos começam a aparecer. E também outras mudanças que são indesejadas, né? Mas que faz parte também desse momento, tá bom? Como, por exemplo, o aparecimento de espinhas, que também tem a ver com o processo hormonal, tá? Todo esse processo de desenvolvimento aí hormonal, dos hormônios sexuais, que eu vou explicar daqui a pouquinho, também tem a ver com o aparecimento de espinhas. Isso não só nas meninas, nos meninos também tem a ver também, tá? E nas meninas, assim como nos meninos, também acontece nessa fase o que a gente chama de estirão do crescimento. Estirão do crescimento é uma rápida subida na altura, tá? É um rápido crescimento que é típico da adolescência, tá? Esse estirão do crescimento é mais comum acontecer nos meninos, tá? Geralmente os meninos ficam maiores que as meninas. Então, vamos lá ver quais as mudanças nos meninos. Nos meninos, é muito comum nesse período, né? Uma das mudanças mais assim, visíveis, né? Que a gente percebe é a mudança da voz, né? A voz engrossa, a voz vai ficando... Antes da voz engrossar, fica uma voz, às vezes, fica até meio esquisita, né? Fica aquela voz meio falha, né? Porque ela realmente é aquele período em que a voz está mudando, tá? Ela está engrossando, mas ela passa por aquele período que não sabe se engrossa, se afina, mas ela vai engrossar, tá? Também tem o surgimento, o crescimento, né, dos pelos pubianos, desenvolvimento do pênis, tem também o surgimento de outros pelos, né, no caso do menino, os pelos que são os pelos faciais, né, surge bigodinho, começa a aparecer uma barbinha, né, o alargamento aí nos meninos, no corpo aparece, os meninos começam a alargar os ombros, tá? Aumenta, né, os ombros. O menino geralmente ganha mais massa muscular, tá? Todas essas são mudanças físicas que acontecem no corpo dos meninos. Também pode acontecer o surgimento de espinhas, tá? Lembrando que espinha tem todo um processo, além de hormonal, tem todo um processo que envolve também questão de alimentação, questão genética também, tá? Então, questão emocional também. Então, o espinha é um processo, assim, bastante complexo. E é um problema muito sério porque o período da adolescência já é complicado porque envolve muito emoções, né? Emoções muito afloradas, né? Na cabecinha já do adolescente. Então, e a aparência já afeta muito, né, o adolescente. E aí, olhar-se no espelho e já não gostar do que vê, e aí olhar-se no espelho e se ver com espinhas, aí é pior ainda, né? Mas tem tratamento e mesmo assim vai passar, tá? Mesmo que as espinhas incomodem, não se desespere, porque essa fase passa e vai passar, tá? Não se desespere porque passa, tá bom? Olha aqui, ó. Aqui são algumas mudanças, né, que acontecem, então, no corpo do menino e da menina.
Tá mostrando aqui a média de idade, né, da menina. Dá para perceber que tá um desenho, tá meio mal feito, mas dá para perceber mais ou menos. Olha, a menina, ela ganha curvas, né, no corpo, as mamas se desenvolvem, a altura ela ganha um pouquinho, mas nem tanto. Agora o menino, não, o menino ele já cresce mais, né, ele ganha mais altura. Olha lá, os ombros, olha, ficam mais largos, tá? Algumas das mudanças. Bom, vamos falar das mudanças comportamentais. As mudanças comportamentais, elas são bem típicas da adolescência, tá? Por quê? Porque ocorre também, na adolescência, ocorre um amadurecimento do cérebro também, tá? Então, na adolescência, além da parte sexual, né, além da parte dos órgãos sexuais começarem a amadurecer, o cérebro também amadurece, tá? Então, o cérebro sofre uma série de modificações na adolescência. É como se o cérebro, no período da adolescência, o cérebro de um adolescente, ele fica assim, num constante terremoto, tá? Ele fica realmente num movimento assim de neurônios extremamente agitados, em polvorosa, totalmente assim, em plena mudança, em plena modificação. Então isso provoca muito descontrole, às vezes, tá? No adolescente. Por isso que é muito comum nessa fase, na adolescência, os adolescentes se sentirem inseguros, frágeis, tá? E às vezes é até comum na adolescência, justamente por isso, por eles se sentirem inseguros, frágeis, às vezes alguns, eu não estou dizendo que são todos, mas alguns, demonstrarem comportamento agressivo, tá? Ou alguns depressivos, tá? Alguns podem entrar aí num processo de ansiedade, ou outros num processo de depressão mesmo, tá? Hoje, principalmente, hoje é muito comum alguns adolescentes aí entrarem num processo de depressão, tá? Então, infelizmente, esse é um momento, a adolescência é um momento muito perigoso para isso acontecer, tá? Por isso que é muito, gente, muito, pessoal, mas muito importante, muito, a participação da família nesse momento, tá? Nesse momento que vocês estão vivendo, tô falando para vocês, tô falando com vocês, tá? Tô aqui fazendo esse vídeo, pode estar o pai, a mãe de vocês escutando, mas é com você, meu aluno, que eu tô falando. É com a sua família que você tem que contar nesse momento, tá? Qualquer momento de insegurança, qualquer momento de medo, de dúvida que surge, eu não sei se eu posso fazer isso, eu não sei como que deve ser isso, como que deve ser aquilo, não sei se eu posso sair para fazer isso, para fazer aquilo. Quem deve te dar o apoio, para quem você deve perguntar, para quem você deve se abrir, conversar, é a sua mãe ou seu pai, é a sua família, tá? Ninguém mais pode te ajudar mais nesse momento do que a sua família. Não é um amigo, não é um vizinho, não é um tio, não é não sei quem, não é um primo, não é o amigo do amigo não sei de quem. É a sua mãe, é o seu pai, é a sua família, tá? Nesse momento é fundamental a participação da família. Esse período da adolescência é fundamental,
certo? Então, conte com a sua família. Sua família é fundamental. E para esclarecer dúvidas técnicas, coisas que vocês queiram saber, se informar, tô aqui para ajudar, o que precisar, tá? Conte comigo para o que precisar. Tô aqui à disposição, pode contar comigo. Com uma palavra amiga, com uma palavra de apoio, o que precisar, certo? Pode contar comigo. Professora, pode confiar sim, tá bom? Professora também pode confiar, certo? Nada de internet, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, pelo amor de Deus, nada de contar, de pesquisar e ver coisa em internet, gente, pelo amor de Deus, certo? Então vamos lá. Terminando. E as mudanças hormonais? As mudanças hormonais, essas são enormes. Bom, começando então nos meninos. Nos meninos ocorre o desenvolvimento dos testículos. Os testículos, lembra lá do tema 3 que a gente viu na unidade 3? Testículos são as glândulas do sistema sexual, do sistema genital masculino, tá? Os testículos, eles vão produzir o hormônio masculino, que é a testosterona. A testosterona é aquele hormônio que é responsável pelos caracteres sexuais secundários masculinos. Então, aquelas características que a gente viu aqui nessa página, que vão aparecer no menino durante a adolescência, vai mudar a voz, vai começar a surgir os pelos na face, o crescimento dos pelos na região pubiana, o desenvolvimento do pênis, tudo isso, gente, é desenvolvido por quem? É estimulado por quem? Quem que faz surgir isso no menino? O que promove isso no menino? É esse negocinho, essa danadinha aqui, ó. É esse hormônio aqui, ó. A testosterona é um hormônio. Isso daqui explode no menino, tá? Isso daqui, olha, jorra no sangue do menino quando ele entra na adolescência, tá? Então, isso daqui fica jorrando no sangue do menino. É isso que faz com que comece, então, a aparecer esses caracteres sexuais secundários masculinos, que é o que leva ao aparecimento dessas características dos meninos, tá bom? Nas meninas, ocorre nos ovários. Nas meninas é nos ovários. Os ovários são 2, um de cada lado. Depois, quando a gente for ver o sistema genital, vocês vão identificar onde fica, tá bom? A gente vai localizar onde que fica no corpo, tá? Então, os ovários ficam um de cada lado do útero, tá bom? São os ovários que produzem os hormônios femininos. No caso das meninas, são produzidos 2 hormônios femininos, estrógeno e progesterona. Só que a progesterona tá ligada mais à gravidez, tá bom? Então, o que causa mais, assim, as características, o que é levado a desenvolver as características sexuais secundárias femininas é o estrógeno, tá bom? Então, o que vai fazer com que a menina desenvolva o corpo, as mamas, faz o corpo ficar com curva, desenvolve o quadril, é esse daqui, ó, é o estrógeno, tá bom? Então, é esse hormônio aqui que vai circular pelo sangue da menina e fazer com que a menina comece, então, a desenvolver o seu corpo, vai estimular o surgimento da primeira menstruação, tá bom? É esse hormônio aqui, é o estrógeno. Aí, quando ela já for adulta, já estiver começando a ter relação sexual, aí o hormônio envolvido no processo de gravidez, aí vai ser a progesterona, tá bom? Esse daqui vai estar envolvido na questão da gravidez, certo? Então, são essas as mudanças hormonais que acontecem na adolescência. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Esses são os 2 temas que a gente vai
ver nessa semana. A partir da semana que vem, a gente vai começar a ver os sistemas genitais, tá bom? Cada semana a gente vai ver um, sistema genital masculino, depois o feminino, e assim a gente vai vendo ao longo das próximas semanas, a gente vai ver toda essa unidade 4, tá bom? Qualquer dúvida, me manda mensagem. Não quero que vocês fiquem com dúvidas, pode me perguntar, e eu quero que vocês assistam os vídeos, tá bom, pessoal? E caso vocês também queiram alguma mudança, que eu faça alguma mudança também, entre em contato comigo, tá? Me liga, me manda mensagem, tá bom? Quiser que eu mude alguma coisa, o jeito de passar, de transmitir para vocês, certo? Só entrar em contato comigo, tá bom? Tô com muita saudade. Um beijão para todos, tá? Fiquem com Deus.